Bem-vindos à terceira parte da aula de patógenos de importância em lácteos. Então, em momentos anteriores, nós discutimos sobre os patógenos gram-negativos e nessa terceira unidade nós vamos então falar dos patógenos gram-positivos de relevância. Entre eles, nós vamos citar o que causa infecção, como Listeria monocytogenes, e o que causa intoxicação, que seria Staphylococcus aureus. Listeria monocytogenes é um micro-organismo gram-positivo, não esporulante e tem a forma de um bastonete. Entre suas características, ele é um anaeróbio facultativo, psicotrófico, que pode se multiplicar em temperaturas de até menos 0,5 graus Celsius. Isso significa que esse patógeno é capaz de se desenvolver em produtos refrigerados durante o processo de refrigeração, o que é também preocupante. Apresenta uma resistência a baixa atividade de água em torno de produtos com até 20% de sal. Devido a essa alta resistência em ambientes com baixa atividade de água, tem sido reportado a existência de Listeria monocytogenes em produtos lácteos desidratados, como por exemplo no leite em pó. Outra característica importante é que a bactéria é formadora de biofilme e também psicotrófica. Isso faz com que em ambientes onde há refrigeração do leite, exista a possibilidade de formação de biofilme por Listeria monocytogenes em equipamentos. No entanto, uma desvantagem desse micro-organismo é que ele é pouco competitivo. Então, por exemplo, em ambientes onde a gente tem uma diversidade microbiana muito elevada, provavelmente esse patógeno vai ser inibido pela microbiota concorrente. Entre os sintomas causados pela listeriose, nós podemos citar como mais frequentes as dores no corpo, febre, perda de apetite, vômito, diarreia e confusão mental. Além disso, a infecção por Listeria monocytogenes pode levar a abortos, o que é bastante preocupante, e dessa forma mulheres grávidas devem evitar o consumo de produtos lácteos não pasteurizados, onde existe uma maior possibilidade de ocorrência de Listeria monocytogenes. Apesar da bactéria não estar associada a doenças graves ou sintomas muito graves, ela pode levar à morte de pessoas imunocomprometidas. O início do processo de infecção causado por Listeria é muito próximo daquele que foi descrito para a Salmonella e para a Escherichia coli. Nessas imagens retiradas de um vídeo publicado pelo Instituto Pasteur, Listeria entra em contato com as células M e induz a formação de um fagossomo. Em um segundo momento, então, ocorre a invaginação da membrana citoplasmática da célula M e em um terceiro momento nós temos a formação de um fagossomo. Por meio da produção de hemolisinas, o envelope formado ele é desfeito e na quinta etapa a Listeria é liberada no citoplasma da célula e inicia o processo reprodutivo. Em temperaturas acima de 25 graus Celsius, o patógeno não é capaz de produzir flagelos, o que limita a sua locomoção dentro do citoplasma das células M. No entanto, esse patógeno utiliza um outro mecanismo de locomoção. Nos polos da célula é então induzido a formação de filamentos de actina pertencentes à célula hospedeira. Esses filamentos eles auxiliam na movimentação da célula no interior do citoplasma até que a mesma consiga alcançar uma célula adjacente e iniciar um novo processo de invasão. E uma peculiaridade dessa oitava fase é que é formada uma vesícula que possui dupla membrana. Para entender de forma mais completa como acontece o processo de infecção causado por Listeria e como esse micro-organismo pode atacar outros órgãos do corpo humano, é aconselhável assistir a animação disponível no YouTube, produzida pelo Instituto Pasteur, cujo link se encontra na descrição desse vídeo. O segundo patógeno gram-positivo de maior relevância no setor de lácteos é Staphylococcus aureus. Esse micro-organismo ele é não esporulante e apresenta-se no formato de cocos. E essas estruturas normalmente estão associadas em um formato de cacho de uva. Esse micro-organismo ele é parte da microbiota normal de mamíferos e aves, então ele é encontrado na pele e nas mucosas de animais, o que justifica a grande presença desse micro-organismo no leite. Animais com mastite apresentam uma carga de Staphylococcus aureus maior do que o normal, e a ordenha desses animais potencializa a ocorrência de doenças de origem alimentar. Como característica, essa bactéria ela é osmotolerante, ao contrário da grande maioria das bactérias, ela suporta atividades de água muito baixas, em torno de 0,86,
e existem alguns trabalhos que já descrevem a multiplicação de Staphylococcus aureus em atividade de água próxima de 0,83. Uma outra peculiaridade desse patógeno é que ele produz uma série de enterotoxinas, entre elas os tipos A, B, C, D e F, que pode causar uma ação emética e diarreia quando ingeridas em doses suficientes para causar os sintomas. Essas toxinas apresentam uma estrutura proteica e são altamente termorresistentes, de forma que não são inativadas pelo processo de pasteurização. A presença de células de Staphylococcus aureus em produtos lácteos não é preocupante, uma vez que esses micro-organismos são inativados pela pasteurização. No entanto, o acúmulo dessas enterotoxinas no produto lácteo é sim importante, uma vez que o consumo desses alimentos, mesmo aqueles que passam por um processo térmico, podem levar a intoxicações de origem alimentar. Na indústria de lácteos, nós podemos controlar a presença tanto de Listeria monocytogenes quanto de Staphylococcus aureus por meio de uso de bacteriocinas, que são peptídeos produzidos por bactérias lácticas que têm ação sobre as bactérias gram-positivas. O esquema ao lado ele descreve qual é o mecanismo de ação de nisina sobre esses micro-organismos. Então, esse peptídeo ele se associa ao lipídio 2 de membrana do patógeno, e dessa forma ele se insere na membrana, formando poros. Esses poros fazem com que o micro-organismo perca vários dos seus metabólitos, levando à falência da célula. Em um estudo utilizando queijo Minas frescal, foi inoculado em um dos produtos aproximadamente 10 a 6 unidades formadoras de colônia de Staphylococcus aureus, que foi o tratamento controle, e em um outro momento foi adicionado aproximadamente 10 a 6 de Staphylococcus aureus mais a nisina. Logo já no tempo zero de avaliação, é percebido que aproximadamente um ciclo log do micro-organismo é reduzido pela ação de nisina. E durante as primeiras 8 horas de estocagem, esse micro-organismo foi inibido pela ação da bacteriocina. Por outro lado, é verificado que a partir das 8 horas, o micro-organismo retoma sua multiplicação e atinge uma população muito próxima ao do controle após 24 horas de estocagem. Para explicar esse comportamento, a gente precisa retornar ao mecanismo de ação de nisina. Como foi visto anteriormente, essa bacteriocina se insere na membrana formando poros. Uma vez associada à membrana citoplasmática de Staphylococcus aureus ou de Listeria monocytogenes, essa bacteriocina fica imobilizada na membrana, o que impede a sua ação sobre outras células presentes no alimento. O que se verifica por esse experimento é que a quantidade de nisina adicionada ao queijo é capaz de limitar a multiplicação de um certo número de células de Staphylococcus aureus. No entanto, quando essa nisina é totalmente consumida, os micro-organismos remanescentes são capazes de retomar a multiplicação e chegar a uma população muito próxima ao do controle. Além da possibilidade de nisina não conseguir inibir totalmente o micro-organismo, um estudo de 2011 demonstrou que Staphylococcus aureus pode criar mecanismos de defesa contra essa bacteriocina. Quando Staphylococcus aureus é submetida a uma baixa concentração de nisina, essa bacteriocina pode sensibilizar a proteína BRAE de membrana, que irá então fazer um sistema de 2 componentes com a proteína BRAS, levando à expressão dos genes VRAD e VRAE. Essas proteínas, então, se inserem na membrana, formando um tipo de transportador que faz com que a nisina seja removida da membrana, tanto para fora quanto para dentro da célula. Dessa forma, a nisina é retirada do seu local de ação e a célula passa por um processo de detoxificação. Dessa forma, essa bacteriocina ela perde o efeito sobre esse micro-organismo. Isso é extremamente importante porque o desenvolvimento de estirpes resistentes à nisina pode limitar o uso dessa bacteriocina na indústria de produtos lácteos com a finalidade de controlar esses micro-organismos. Como foi mostrado para vocês, nisina é um desses mecanismos que nós podemos utilizar no controle de patógenos em produtos lácteos. Existem várias outras substâncias que poderiam também ser utilizadas com essa mesma finalidade. No entanto, as estratégias mais eficientes para o controle de patógenos e a prevenção de doenças transmitidas por alimentos ainda é a prevenção por meio de uso de técnicas de higiene adequadas.
Para que as doenças de origem alimentar possam ser erradicadas, cuidados com higiene devem ser tomados desde a origem da matéria-prima até na casa do consumidor. Então, todo o processo de coleta do leite, ainda na fazenda, precisa ser feito de forma higiênica, com todos os cuidados necessários com a sanidade do animal e com a limpeza e sanitização dos equipamentos utilizados na ordenha. Logo após a ordenha, ainda dentro da fazenda, o leite precisa ser devidamente refrigerado para evitar a proliferação desses micro-organismos contaminantes. Já no ambiente de processamento, é extremamente necessário a limpeza de todos os equipamentos e principalmente a higiene pessoal dos colaboradores, que precisam respeitar alguns protocolos para evitar com que micro-organismos patogênicos sejam transferidos para o alimento. Apesar de todos esses cuidados, desde a ordenha até o produto final, isso não faz com que o consumidor não tenha que ter cuidados no manuseio e no consumo desses alimentos em casa. É extremamente importante que produtos lácteos que não sofrem tratamentos térmicos antes do consumo não tenham contato com alimentos crus, principalmente alimentos de origem animal, que podem funcionar como veículos de micro-organismos patogênicos e, dessa forma, promover uma transferência cruzada dessas bactérias aos produtos lácteos. Agradeço a atenção de vocês e estou disponível no e-mail evandromartins@ufv.br.